O Paulo Ricardo Hamster, ele que é o coordenador do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aqui em Lajeado, e a gente falou algumas vezes, né, Paulo, sobre esse censo que não saiu em 2020 por conta da pandemia, que não tinha verba suficiente, que atrasou, que demorou mais do que estava previsto também por conta de falta de recenseadores, por uma série de dificuldades, por não encontrar a pessoa em casa, mas que finalmente agora tivemos prévia, tivemos projeções e agora saíram os números oficiais. Dentre eles, que o Vale do Taquari está com 361 mil habitantes, sempre levando em conta o Cored, que é aquilo que o estado do Rio Grande do Sul leva em consideração, por exemplo, para a distribuição de verbas através da consulta popular. O Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari. Essa é a base da Rádio Independente. Estrategicamente, esse é o contorno, esse é o Vale do Taquari. São 36 municípios. Porque a gente, infelizmente, tem uma dificuldade, né? A 16ª Coordenadoria Regional de Saúde tem um número de municípios. Se for para a terceira CRE de Educação, tem outro número de municípios. Na pandemia tinha um outro número, mas esse número é o número que a gente foca. Se for para a ANVAT, que é a Associação dos Municípios do Vale do Taquari, vai ter município que vai estar ali e vai estar na Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo também, como Venâncio, por exemplo, e assim por diante. Então, o Vale do Taquari, a gente tem sempre esse recorte aí para fazer esse apanhado. O número é 10,2% maior do que no último recenseamento demográfico realizado em 2010. Lajeado passou para 93.646 habitantes. E dos 19 dos 36 municípios da região tiveram queda, redução no número de habitantes, especialmente naqueles municípios que são menores e que têm mais o setor agrícola como uma das principais características. Vamos tentar fazer uma análise, um apanhado, e acredito que para o Paulo também um pouco de alívio, né, por ter finalizado esse trabalho. Tudo bem? Bem-vindo à nossa programação da Rádio Independente. Bom dia. Tudo certo, bom dia, bom dia. Tu já deu um bom resumo, né, do que a gente vai trazer hoje. Digamos que finalmente conseguimos encerrar a atividade, né? E a gente traz então os primeiros dados definitivos, né? Tivemos como tu colocaste, uma prévia ali no final de dezembro, né? Tivemos reuniões de encerramento do censo ali em meados de março e abril, que também trouxeram mais alguns dados preliminares, né? Que nem foi dado muita publicidade, né? E agora então a primeira divulgação com dados definitivos. Vale do Taquari, então, esses 36 municípios que tu citaste, um crescimento desde 2010 de 10,2% no número de habitantes. É um crescimento superior ao crescimento nacional, que foi de 6,4% no mesmo período, e mais superior ainda que o crescimento do estado, que foi de 1,7% somente, né? Então, Vale aí se destacando, né, nesse crescimento em número de habitantes no período. Isso provavelmente representa o que está acontecendo no Vale do Taquari. Claro que daqui a pouco os dados não vão detalhar, talvez a esse ponto, ou sim, para a gente saber esse número a mais aí de pessoas, quem são essas pessoas, né? A gente vai chegar lá ainda? Vamos chegar lá em algum momento, sim, com a divulgação. De onde vieram, né? Isso, quem são essas pessoas? Claro, com a divulgação do bloco de imigração, né? E aí, sim, a gente vai ter uma ideia melhor de onde vieram essas pessoas, né? Isso tem uma previsão dessa divulgação? Não, está sendo por partes, né? Não há um calendário já definido com datas e temas que serão divulgados, mas a partir de agora, a todo momento, eu imagino que teremos novos dados, né? O que foi divulgado agora é basicamente o que já havia sido divulgado na prévia, né? Dados muito básicos, população total, né? Número de domicílios. Mas daqui para frente teremos mais informações, né? O Brasil fechou com 203 milhões, 203. Né? E o Rio Grande do Sul? 10.880. Eu sempre achei que nós estávamos já em 11 milhões, então não estávamos. Nas estimativas, eu acho que sim, se eu me recordo, o estado já tinha batido 11, né? A gente trabalhava muito com esse número já, né? Isso, estimativas. O Brasil também já estava estimado em 211, 212, né? E agora... Mas chama atenção, né? Porque, repete só, o crescimento nacional foi de... 6,4.
Mas no Rio Grande do Sul, e aí a gente pega um contexto maior. Agora, se a gente pegar um recorte menor, aqui no nosso estado, 1,7 de crescimento. Isso. E nós tivemos 10,2. 10,2. É muita diferença. Sim, com Vamos certeza. arredondar. Não chega a isso, mas é quase 10 vezes mais do crescimento populacional do Rio Grande do Sul. Ok? Que não sabemos de onde vêm essas pessoas, mas tem alguma explicação para isso? É o desenvolvimento regional? O que vocês conseguem apurar? Não sei. Claro, não se entra nesse detalhe. Por que Isso. você mora aqui? Por que você veio? Mas alguma explicação, e não sei se tem comparação com outras regiões do estado também. Não busquei isso, né? Mas é uma região muito forte a nossa, né? É uma qualidade de vida que a gente enxerga, né? Temos oferta de emprego, temos educação, temos saúde, né? É uma região bonita. Cara, eu não vejo assim, eu falando Paulo e não IBGE, né? É uma região que atrai as pessoas, né? O turismo agora, né? Então, e Lajeado, por exemplo, o município de Lajeado, terceiro maior crescimento do estado em número absoluto de Que foi habitantes. quanto? Mais 22.201 habitantes em relação a 2010. Só perde para Caxias e para Canoas. Depois vem Lajeado. Em número Absoluto. Em percentual, que também foi um crescimento bem representativo, 31,1% a mais de habitantes, né? Esses 22.201 representa um crescimento de 31,1%. É o 8º maior crescimento do estado, né? Não se destaca tanto percentualmente, mas por quê? Aí tu vai olhar quem cresceu mais, municípios do litoral norte. Pandemia. É a explicação assim que se chega, né? Pandemia, o pessoal saiu dos grandes centros e foi para sua casa na praia. E viu que era bom e ficou lá, né? Municípios do litoral norte se destacando no crescimento, né? Percentualmente Mas todos do litoral norte, os primeiros? Ou... não, é Capão da Canoa, Tramandaí, Xangri-Lá, né? 8º maior crescimento percentual Lajeado, antes dele 7 municípios. Mas aí não conta a pessoa que vai veranear, né? A pessoa Não, tem que estar morando lá. Exatamente, tem a conceituação, né, de quem é morador e quem não Mas é. é interessante, É né? interessante. Mesmo assim, É o bem- terceiro em números... Olha, crescer mais em números definitivos do que Porto Alegre, Porto por Alegre exemplo. perdeu população. Olha a população que tem em Porto isso. Alegre. Pega outros grandes centros, Pelotas. Sim. Né? Você estou Caxias e Canoas. Primeiro Caxias, São segundo duas grandes Canoas, cidades também. né? terceiro Lajeado, 4º Capão da Canoa. Capão cresceu quanto? Tem? Não trago, não trouxe. Tá, não, desculpa. ok, curiosidade, né? Sim. Eu veraneio lá também e a gente percebe. Eu citei, mas não trouxe o Aham. número. Mas são dados interessantes, sim. né? E falaste, né, 19 municípios aqui da região que perderam, né, população, então mais municípios que perderam, né? Outra curiosidade que a gente traz, então, que Teutônia passa a ser o segundo município mais populoso do Vale, Isso né? já vinha nas estimativas, já vinha na prévia, mas agora é oficial, né, Paulo? oficial, isso. Diferença pequena entre Teutônia e Estrela, né? Teutônia batendo 32.797 habitantes e Estrela, então, 32.183. Fica né? aquela briga sadia, né? Quem vai crescer mais municípios, porque certamente isso pesa, né? Isso. E média de moradores por domicílio, né? É um dado interessante também. Se em 2010, aqui no Vale, a gente tinha uma média de quase 3 moradores por domicílio, 2,9, né? Hoje, essa média cai para 2,5. O nacional são 3, né? O próximo a 3 também. Mas é interessante, né? Você tinha quase 3 pessoas aqui no Vale há 12 anos atrás por residência. Hoje você não tem mais. Você tem 2,5, né? E a tendência é que caia ainda mais, né? E a gente teve um incremento no número de domicílios, né? Incremento populacional também, mas a gente, né, são dados... Qual é o número de domicílios? Tem Aqui no Vale, 141.763 domicílios ocupados, né? Para, então, 361.274 habitantes. Começam a chegar as perguntas aqui também pela live. E eu sei que o IBGE vai divulgar outros resultados isso, ali. É por bairros, é por Isso, idade, enfim. Mas eu estou trazendo aqui, daí você já pode aproveitar e responder nesse Sim. sentido. Alessandra Brodo, que faz um trabalho muito interessante aqui junto aos idosos da nossa região. Ela pergunta,
já verificaram o percentual de idosos na região, se essa população teve queda ou subiu? Não foi aberto ainda a divulgação por faixa etária, né? Ainda Isso, não. como é que não foi aberto? Isso virá do centro do país? Ou Parte cada lá região? da nossa sede no Rio. Vocês né? simplesmente fazem e encaminham o material. Isso, a gente faz o trabalho de coleta, né? Eu ia dizer, manda, não, tá direto no sistema, tudo online, né? E aos poucos, então, vão sendo consolidados esses dados lá na sede no Rio de Janeiro e próximos dias, próximas semanas, com certeza, novas divulgações. Mas faixa etária ainda não. E tem previsão para isso? Não Pra- tem, pra- não, pra vir ainda essas não. discriminações? Tem um Não. cronograma Não de- tem um de calendário. divulgação. Não temos. Entrei hoje de Porque manhã eu ainda acho no muito site. interessante isso. É. Daqui a pouco a gente vai ver qual o bairro que está crescendo mais. Isso. Né? Lajeado, por exemplo, Lajeado cresceu muito. Você Sim. fala, em números absolutos, o terceiro município que mais cresceu no estado. Puxa, mas qual o bairro? A gente fala que Conventos é uma cidade. Uhum. Né? São Isso. Cristóvão é muita gente também, tem bairros que estão surgindo. So- A Alessandra ainda pergunta se a pandemia teve impacto nos dados demográficos a nível de Brasil e também a nível de região. Eu imagino que sim, né? Um crescimento aquém, né, nacional do que as estimativas vinham apresentando, né? Com certeza, anos de 2020 e 2021, tivemos uma taxa de mortalidade superior ao que vinha se apresentando, o que impacta, né? Foram 700 mil óbitos, se eu não me engano, né? Confirmados pela pandemia de coronavírus, né? Então, sim, impacta, né? Se você tinha uma projeção e a pandemia vai, com certeza, é um fator externo que abalou aquilo que vinha se projetando, né? Mas uma curiosidade, talvez um pouquinho na contramão Uhum. dos números que né, foram apresentados, mas as pessoas que não responderam, a gente tem esse número de quantos não responderam, que Sim. ficou, né, essa lacuna aí Isso. na pesquisa. Aqui no Vale, em torno de 3 mil domicílios, né, não recenseados, né? Eles foram registrados e eles tiveram o seu número de habitantes imputado, né? Foi estimado Não que nesses Ah. 3 mil domicílios residam, por exemplo, 6.500 pessoas, 7 mil pessoas. Pegaram Né? essa média de 2,5 por residência, mais ou Uma menos. média, ela é mais específica, porque, por exemplo, um domicílio não recenseado no São Cristóvão vai pegar a média mais próxima a ele, né, naquele setor. Né? Um domicílio não recenseado no interior de Forquetinha vai pegar a média ali, daquela região. Então, depende de onde aquele domicílio está situado, ele teve um número de moradores imputado semelhante àquela região onde ele está inserido. E proporcionalmente ao último recenseamento que foi feito lá em 2010, aumentou o número de residências que não foi possível Aumentou bastante. essa contagem? 2010, a nível nacional, fechou aí em torno de 1% não recenseado, falando Brasil. Hoje o Brasil fecha esse censo com 5%. E aqui na não. região? Aqui na região a gente está batendo quase 98%, 97,9%. Então a taxa de não resposta ficou em 2,1%. E na última aqui tinha no sido Vale. 1%, mais ou menos? Brasil aqui foi bem menos. Né? Menos do que 1%. Menos. A gente tinha pouquíssimos casos. Maioria porque não foi encontrada a pessoa. Ou tem muitos que não quiseram responder? Muitas recusas diretas, né? Não vou responder. Claramente a pessoa te dizia que não ia responder. Muitas recusas veladas, né? Que a pessoa vai te vencendo no cansaço. Tu vê que tem gente em casa, ela não abre a porta, ela não atende, ela passa um telefone, já não atende mais o recenseador, a gente chama de recusa velada. A pessoa, na verdade, está se recusando, só não quer ser direto, né? E sim, também muitas residências que não realmente em nenhum momento foi encontrado alguém em casa, né? Mas, né, nível nacional, a meta lá no começo, no ano passado, quando iniciaram os treinamentos do IBGE, era de 95% e foi possível Então atingir. O estado mais populoso, que é São Paulo, se eu não me engano, a taxa de não resposta foi de 8%. Nossa. Né? Que E mais aí tem ela de puxa todo o país para baixo. Né? Dados curiosos, que você faz esse recorte, tem essa experiência já, né, Sim, Paulo? sim. Esses dados aí que chamam a atenção para vocês e para a população. Município, a gente falou do maior aqui na região, óbvio, Lajeado, né, batendo aí quase 94 mil habitantes, terceiro maior crescimento do estado. Falando do outro lado, então, da tabela, né? Aqui na região, então, o município com menor número de habitantes segue sendo Coqueiro Baixo, né? Hoje, então... Manteve o posto. Manteve o posto, isso, 1.290 habitantes. E a curiosidade é que é o terceiro município menos populoso do estado. Né? Ele perde, então, para André da Rocha, né? E para União da Serra.
Então, o terceiro município, a gente tem, por um lado, o terceiro maior crescimento do estado, por outro lado, a gente tem também o terceiro município menos populoso. Provavelmente deve estar na lista ali dos 10, talvez, ou 15 a nível nacional, porque o que tem menos tem 833, né, que é Serra da Saudade. Está na lista dos, se eu não me engano, dos 20 menos populosos do país. Não lembro, não me recordo agora qual a posição. Mas é uma curiosidade que a gente traz também, né? E, voltando a falar um pouquinho de Lajeado, é o primeiro município fora da região metropolitana de Porto Alegre com a maior densidade demográfica, né? Lajeado é a nona maior densidade demográfica do estado. O que é densidade demográfica? É o número de habitantes dividido pela extensão territorial. Então, você tem aqui, por quilômetro quadrado, residem tantos habitantes, né? Em Lajeado, esse número é de 1.026. Em Lajeado, eu tenho 1.026 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? É a nona maior densidade demográfica do estado, só que os 8 primeiros são todos da região metropolitana, né? Então é um dado interessante também, que fora da região metropolitana é a maior densidade demográfica. Tem menos espaço por pessoa. Isso aí. Por isso os grandes centros é que tem esses maiores números. Isso. Primeiro fora da região metropolitana Lajeado, então. Exatamente. Aí você fala dos outros 35 municípios aqui da região. Quem vem na sequência é o município de Teutônia. Mas está muito longe de Lajeado. 184 habitantes por quilômetro quadrado. E é a segunda maior densidade do vale, Lajeado com 184. 1026. Teutônia é a segunda e tem 128. 184. 184. Isso. Quase 10, vamos dizer, 9 vezes a menos. Isso. Não sei se arredondando de cabeça. Lajeado tem 91 quilômetros quadrados. A área de Lajeado não é muito grande também, né? Para 93.646 habitantes. Coordenador do Censo Demográfico do IBGE em Lajeado, Paulo Ricardo Hamster. De um modo geral, como é que pode ser avaliado esse censo? Claro, a gente teve, né, a questão dessas pessoas que não responderam, mas de um modo geral foi positivo. É importante, né, que a gente tenha esses números aí até para tudo, né? Para economia, para serviços, para muitas outras demandas. Exatamente. Aí. Esses dados eles vão basear as políticas públicas para os próximos 10 anos, né? É a base. Só me ajuda, 10 ou 8? A próxima vai ser em 2030 ou 2032? Teoricamente seria em 30. Em 30, né? Isso. A gente fala 10, nunca se sabe, né? Mas em princípio seria 2030. 30, sim. Okay. Porque este foi feito em atraso, né? Pelos motivos que tu citaste. Então, né, como é que a gente avalia? A gente começou, né, com 2 adiamentos, né? Então, isso interfere no planejamento. A gente teve corte orçamentário, né? Tivemos, então, que trabalhar com um número menor de recenseadores do que o previsto. Quase 300 vagas aqui para... agora falando, então, dos 24 municípios que a gente atende, né? Quase 300 vagas. E, em nenhum momento, a gente teve, talvez, mais de 150 recenseadores, né? E por isso, então, que um censo que deveria levar 3 meses, levou 9 de coleta, né? Mas atingimos o objetivo, né, que é cobrir todo o território, né, visitar todas as residências, né, infelizmente não sendo possível aplicar o questionário em todas, mas dentro da metodologia ali, estatística é possível, né, então a meta era 95%, aqui na região atingimos quase 98% de cobertura, né, de aplicação de questionário. Positivo, né, no sentido de que a gente concluiu satisfatoriamente dentro daquilo que era da nossa meta, né, de cobertura, e temos aí as informações para disponibilizar para a sociedade, para o poder público, né. O dado que eu trago para vocês é o mesmo dado que vocês têm acesso no site, que qualquer cidadão tem acesso no site, né. Embora a gente não tenha previsão de datas, o que a gente vai ter ali na frente? Bairros, idade... Isso, bairros, área urbana, área rural, gênero, né, masculino, homens, mulheres... Será apenas homens e mulheres ou tem somente homens também? E mulheres, masculino e feminino, sim. Não houve essa abertura neste censo demográfico. Eu acho que está na hora. Mas... sexo biológico, a gente diz, né, na coleta do censo demográfico, sexo biológico, porque é a partir dali que se abre uma série de outros quesitos, como fecundidade, né, número de filhos, né,
Mas voltando aos temas, Empregabilidade. migração, trabalho, renda, né? Religião, fecundidade, mortalidade, características da residência, acesso à água, energia elétrica, características do domicílio, esgoto. É uma gama de informações, né, que aos poucos pela sua vai se abrindo. experiência, ao longo de 2022 e 2023 ainda? Sim, durante 2023, mas eu imagino que vai entrar em 24 também. Não vai ser divulgado tudo ainda este ano, nós já estamos em julho quase, né? Então eu estimei pelo menos um ano para que tudo seja disponibilizado. Bastante coisa. É. Paulo, muito obrigado aqui pela tua participação. Eu sei que tem um outro trabalho começando já, né? Na verdade, que não parou durante o censo, mas eu volto à rotina da agência, né? Depois de pelo menos 3 anos envolvido com o censo, né? Agora eu consigo voltar à rotina da agência. Hoje, por exemplo, a gente inicia uma rodada de reuniões das prefeituras municipais para acompanhamento de safra. A gente faz com a Emater, Secretaria de Agricultura, sindicatos rurais, né? Então, são reuniões bimestrais em que a gente acompanha a lavoura de milho, de soja, de trigo. É um outro trabalho que o IBGE também faz. E ele não parou durante o censo. Mas eu agora volto a essa atividade que antes, durante o censo, eu acabei me afastando, né? Obrigado pela tua disponibilidade. Um abraço e parabéns pelo trabalho. Abraço, tudo de bom. Sucesso para vocês. Conversamos com o coordenador do Censo Demográfico do IBGE em Lajeado, Paulo Ricardo Hamster. 11 horas 5 minutos, 13 graus e 1 décimo é a temperatura. Vem aí o Independente Notícias com o Marcelo Cardoso.